Oi, oitavo ano, espero que todos vocês estejam bem. A professora está com muita saudade, né, dos nossos encontros presenciais, das nossas aulas, mas eu tenho certeza que esse momento em breve, né, vai passar e a gente vai poder se reencontrar novamente. O nosso encontro hoje, esse vídeo tem o objetivo da gente falar sobre a Revolução Francesa, que é a unidade 4 do nosso material didático, certo? Na minha opinião, um dos conteúdos mais interessantes do oitavo ano e talvez dos mais importantes, né, da história recente, porque ela é inclusive um marco que muda a história moderna para a história contemporânea. Ela é considerado um marco histórico que muda o nosso tempo histórico, né, que altera o nosso tempo histórico, e ela vai alterar toda a forma com que o mundo vai se organizar depois dela. Antes da gente falar do conflito da Revolução Francesa em si, é importante a gente lembrar algumas coisas. Primeiro, como que estava a Europa naquele momento? Nós falamos das revoluções inglesas, né? Que foi um movimento, um conjunto de movimentos políticos que alterou a monarquia absolutista na Inglaterra para a monarquia constitucional. Teve um intervalo pequeno, que foi uma república puritana, que nós vimos, mas passou para ser a monarquia constitucional. O que significa isso? A monarquia absolutista é um sistema de governo em que o rei tem o poder absoluto concentrado nas suas mãos. Ele é a autoridade máxima e todas as decisões do país, do reino, são tomadas pelo rei absolutista, certo? Uma monarquia constitucional é quando a gente tem um rei que tem o poder controlado por uma constituição. E essa constituição é elaborada por um parlamento. E esse parlamento, no caso hoje do Brasil, que a gente chama de Congresso Nacional, né? Mas lá na Inglaterra, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. E a gente vai ver que na França tinha a Assembleia Geral, a Assembleia dos Estados Gerais. Esse parlamento é responsável por elaborar essa Constituição e elaborar as leis que vão controlar o poder do rei. Então, lembramos o que é absolutismo e lembramos o que é monarquia constitucional, ok? O parlamento é um órgão que tem representantes, aquelas pessoas que são votadas e escolhidas pela grande maioria para representar a população e os interesses da população junto ao governo, né? No caso da Inglaterra, era a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, né? E na França a gente vai ver que é a Assembleia dos Estados. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que lá na Inglaterra a Revolução aconteceu porque as ideias iluministas estavam se fortalecendo, né? Nós já falamos sobre o iluminismo, que foi uma forma de pensamento que começou a questionar as monarquias absolutistas e a forma com que esse tipo de governo se organizava, sempre associado à religião, sempre com a linha hereditária de transmissão de poder, né? O poder, no caso das monarquias, passava de pai para filho, né? Sustentava uma corte de nobres, tinha privilégios para a igreja. Então, esse tipo de governo passou a ser questionado pelo iluminismo. O iluminismo era um tipo de pensamento essencialmente burguês, e a gente também precisa ter isso muito claro, porque o iluminismo vai questionar a falta dos burgueses, né, a falta de acesso dos burgueses a esse poder, a representação, o status político, já que a monarquia era rica pela nobreza e a burguesia conseguiu a riqueza através da Revolução Industrial, né, através da produção industrial, mas a monarquia tinha os títulos de nobreza e o status de nobre. A nobreza se diferenciava da burguesia, e a burguesia não era reconhecida, apesar de rica, não era reconhecida, né, pela sua importância social. Então os burgueses, eles queriam status social, eles queriam governar, né, o país, ou participar do governo do país, e não conseguiam. Então o iluminismo, ele foi resultado, né, ele foi um tipo de pensamento
resultado dessa burguesia rica que passa a dizer assim, opa, mas agora a gente já tem o dinheiro, a gente já tem um lugar, uma economia, né? A gente já é reconhecido economicamente, nós também queremos participar das decisões do governo. Por quê? Principalmente porque a monarquia absolutista cobrava impostos, muitos impostos, e quem pagava os impostos eram os burgueses, né? Então isso aconteceu lá na Inglaterra. Na Inglaterra eles conseguiram fazer as revoluções e transformar a monarquia absolutista em monarquia constitucional, regulada, controlada pelo parlamento e pela Constituição, pelo parlamento e pela Carta Magna, esses dois instrumentos. A França aconteceu um processo muito parecido, um pouco mais radical, com muitas particularidades, mas o objetivo era o mesmo, certo? A monarquia absolutista tinha o poder total e completo, né, do governo, tinha uma corte muito cara. O que era a corte? Todos aqueles títulos de nobreza, aqueles cargos de confiança, aquelas pessoas ligadas ao rei e que dependiam, né, do rei e da rainha. Então a corte francesa era uma corte muito grande e muito cara. Era muito cara manter a ordem e manter as despesas dessa corte. Eu sempre digo nas minhas aulas que a corte francesa do rei Luís XVI era uma corte ostentação. Eles ostentavam, né? Eles tinham muito dinheiro, eles viviam no luxo e esse dinheiro era o dinheiro pago pelos impostos que eram pagos pela burguesia e pela população em geral. Então, esses impostos eram para sustentar a monarquia absolutista. E os burgueses passaram a discordar dessa situação, certo? Outra coisa que é muito importante a gente lembrar é que nesse período a França estava passando por uma crise social muito forte, né? A concorrência com a Inglaterra com relação à Revolução Industrial, os produtos franceses eram mais desvalorizados, conseguia vender muito menos do que a Inglaterra, então perdeu o mercado. A produção de alimentos também caiu, né? A população, a França tinha uma superpopulação, tinha muita gente e muitas pessoas muito empobrecidas, principalmente no campo e na periferia das grandes cidades, os trabalhadores, né? das fábricas, das indústrias. Então a França atravessava uma crise financeira e social muito severa. Só que, apesar da França estar vivendo essa crise social e financeira, o estilo de vida da nobreza e da monarquia absolutista não mudou. O rei continuou vivendo na ostentação, distribuindo benefícios para os nobres, perdoando dívidas e fazendo benefícios para esses nobres. E a burguesia e a população que estava empobrecida, pagando esses impostos e cada vez mais numa crise financeira cada vez mais severa, né? Então chegou um momento que o rei precisou tomar uma atitude. E o que o rei fez? O rei convocou o seu conselho e o conselho orientou que ele fizesse uma assembleia com os representantes dos estados, que era o que seria o parlamento deles, para discutirem na coletividade soluções para resolver os problemas econômicos da França. Abre parênteses aqui para fazer uma explicação. O que eram esses estados gerais? Aqui a gente fala assim, tem os burgueses, tem a população comum, os trabalhadores, tem a igreja e tem a nobreza, né? A monarquia. A gente tinha essas classes sociais. Nesse momento lá a gente não falava a classe social burguesa ou a classe social nobre ou o clero ou a população. Lá eles chamavam de estados gerais. E o que eram esses estados gerais? O primeiro estado era o clero, os representantes da igreja. O alto clero, que era os postos de sacerdotes mais altos, o papa, os bispos, né, os arcebispos, e o baixo clero, os padres, né, os seminaristas, os abades, aqueles sacerdotes, né, todos eles formavam o primeiro estado. O segundo estado era a nobreza, todos aqueles que tivessem títulos de nobreza.
que é uma coisa que veio lá da época ainda da idade feudal, do feudalismo, em que as pessoas que tinham terras tinham títulos de nobreza. Então, a monarquia e toda a sua corte eram do segundo estado. O primeiro estado, o clero, e o segundo estado era a nobreza, a monarquia, né, e aqueles associados a ela. E o terceiro estado geral era formado pelo restante da população. A burguesia, a alta burguesia, a burguesia enriquecida, os industriais, os banqueiros, aqueles homens muito ricos, né, que dominavam a economia. A baixa burguesia também, comerciantes, prestadores de serviços, né? E a população em geral, os trabalhadores, fossem eles urbanos, trabalhadores de fábricas ou trabalhadores, né, das cidades, ou os camponeses, trabalhadores da área rural. Então, burgueses e trabalhadores compunham o terceiro estado. Então, gente, a França passando por essa crise, né? E o rei tendo convocado essa Assembleia dos Estados Gerais, o intuito era fazer uma votação e resolver o problema financeiro da França. A gente sabe que quando um governo ele tem problemas financeiros, ele precisa arrecadar mais dinheiro. E a forma de arrecadar mais dinheiro é aumentando os impostos, né? Naquela época seria a proposta aumentar os impostos. O que ocorre? A nobreza, que era o segundo estado, e o clero, que era o primeiro estado, eles não pagavam impostos. Os impostos só eram pagos pelo terceiro estado. E eles não conseguiram entrar num acordo em de que forma seria feita essa votação. Porque o primeiro e o segundo estado tinham menos representantes, né? Eram grupos menores e tinham menos representantes. O primeiro estado, como eu falei, tinha 247 membros e o segundo estado 188. E o terceiro estado teria 500 membros, né, de representação. Então, o que o clero e a nobreza defendiam é que em vez que fosse contado votos por pessoa, os votos fossem definidos por estado. Em vez de ter lá quase 1000 votos, se cada deputado votasse, seriam quase 1000 votos, reduzir isso para 3 votos somente. A nobreza escolheria o seu voto, o clero escolheria o seu voto e o terceiro estado, que é a burguesia e a população, escolheria o outro voto, né, o seu voto. Ocorre que se a deliberação fosse aumentar os impostos, era lógico que clero e nobreza votariam a favor de aumentar os impostos e o terceiro estado votaria contra aumentar os impostos. E aí, como isso só ia fazer diferença se os votos fossem por pessoa, em que o terceiro estado poderia ter uma vantagem, o terceiro estado não aceitou, né, a proposta de voto por estado e queria voto por pessoa. Como não houve um acordo sobre esse tipo de votação, o rei mandou fechar a Assembleia dos Estados Gerais e, por conta disso, cancelou a votação. O terceiro estado, não concordando, achando isso uma medida autoritária, esses representantes se dirigiram a um ginásio, a uma sala de jogos, um lugar onde eles praticavam jogos, para decidir o seu posicionamento e chamaram esse encontro, né, essa manifestação de Assembleia Nacional. Então, já que o rei não quis continuar ou não quis resolver a situação através da Assembleia de Estados Gerais, o terceiro estado fez uma assembleia separada para tomar essas decisões. Acontece que a nobreza e o clero não aceitaram. E aí o rei ameaçou mandar os exércitos, né, o exército real, para impedir essa assembleia, que era uma assembleia só do terceiro estado, que era a Assembleia Nacional. Os burgueses ameaçaram não pagar os impostos. Se o rei tomasse a decisão de intervir na Assembleia do terceiro estado, eles não pagariam mais os impostos. Porém, o rei não se intimidou, mesmo assim mandou os exércitos e para fechar a Assembleia do terceiro estado, fez isso
e fazendo isso ele provocou uma reação da população francesa, que defendeu a ideia das reformas propostas pela Assembleia Nacional do Terceiro Estado, e a população foi para as ruas, né? Então, nesse momento, toda a população francesa defende os membros do Terceiro Estado, os representantes, esses 500 representantes do Terceiro Estado, que estavam em assembleia nesse salão de jogos, e vão para as ruas. E isso deflagra um monte de manifestações por toda a França, né? A França é um país que ainda hoje é conhecido pelos seus protestos, passeatas e manifestações. É um povo que manifesta muito suas vontades políticas, e naquele momento, a partir da definição de que o rei estava tentando bloquear a Assembleia Nacional do Terceiro Estado, a população toda vai para a rua. E aí o Terceiro Estado consegue, a burguesia consegue esse apoio popular, né, para elaborar uma nova Constituição. E é isso que propõe a elaboração de uma nova Constituição. Esses protestos, como eu falei, se espalharam pela França toda, e o protesto mais importante foi em Paris, quando a população toma a Bastilha, quando é feita a invasão e a tomada da Bastilha. Então, pessoal, na página 44 do material de vocês, aqui, ó, tem uma figura que é uma fortaleza, certo? O exército do rei aqui e, né, a população aqui armadas com paus e outras armas, né? E o exército do rei armado aqui em branco e azul com esses uniformes. Essa pintura é uma pintura que representa a invasão da Bastilha, que é um símbolo da Revolução Francesa. O que era essa Bastilha? A Bastilha era essa fortaleza, né, que parece um castelo, ó, vocês podem ver, tem colunas e tal, né, com esses tijolinhos e as janelinhas aqui. Então, a Bastilha era essa fortaleza, essa construção, que era uma prisão. E nesse lugar ficavam presos os presos políticos, aqueles que eram considerados inimigos do rei, aqueles que contrariavam o rei. Nem sempre eram pessoas que tinham cometido crimes, mas eram pessoas que discordavam das decisões que o rei tomava. E isso é muito importante para a gente entender por que esse movimento ficou conhecido, né, como a queda da Bastilha, e por que ele foi tão importante a população chegar e invadir esse lugar. Porque ele simbolizava a autoridade do rei, o autoritarismo do rei, o poder que o rei tinha em encarcerar pessoas que contrariassem ele e fazer valer a sua única e exclusiva vontade. Então, a queda da Bastilha, a invasão da Bastilha, a tomada da Bastilha, que são os termos que os historiadores usam, ela se transforma nesse símbolo, né? Nesse ícone em que a população foi lá invadindo esse lugar, demonstrar que era contra o rei. A população entrou. A alta burguesia, que era quem estava liderando essa revolução, conseguiu o apoio de toda a população, porque virou assim, ó, protestos e passeatas por toda a França, conseguiu o apoio popular para elaborar uma nova Constituição para a França. E nesse período seguinte, né, a essa reunião, diversas reformas sociais e políticas e financeiras, né, econômicas, foram realizadas na França por esse grupo do Terceiro Estado, por esse pessoal que liderava a burguesia, né, por esses burgueses e que eram representantes do Terceiro Estado. Privilégios, lá na página 45 fala de quais foram as mudanças que essas leis promoveram, né, na França. O fim dos privilégios da nobreza, né, o primeiro e o segundo estado passaram a pagar impostos, então o clero e a nobreza também passaram a pagar impostos. Foi confiscado diversas propriedades da igreja e dos nobres também. Então muitas coisas mudaram, inclusive a questão dos direitos hereditários, em que os nobres tinham direitos hereditários, né, sobre os seus títulos e sobre o poder que lhes era conferido, e isso foi abolido. A questão da hereditariedade deixou de valer
na França. Em agosto de 1789, essa Assembleia Nacional Constituinte, ela votou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é uma carta, é um documento que fala justamente, muito baseada no iluminismo, quais são os direitos, né, das pessoas livres, de todos os cidadãos. Então, aqui nesse quadro laranja aqui, tem um trechinho da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vocês podem ler para aprofundar um pouco os conhecimentos, e aí a gente tem 3 perguntinhas ali, um exercício de interpretação de texto, certo? Professora, esses representantes do terceiro estado, eles concordavam todos com tudo, eles elaboraram tudo em consenso, eles conseguiram resolver tudo assim tão fácil? Não. Era um grupo muito grande. O terceiro estado representava 26 milhões de habitantes, tinha 500 deputados, e esses 500 deputados não entravam em acordo, eles nem sempre concordavam. O que acontecia? A gente tem lá na página 46, falando os partidos revolucionários. Esses 500 deputados, eles eram divididos em 2 grandes grupos. Tinha mais, tá? Mas 2 grupos eram maiores. Os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos representavam a baixa burguesia, aqueles comerciantes e os trabalhadores. Os girondinos eram aqueles que representavam a alta burguesia, certo? Os mais ricos, os industriais, os banqueiros, aqueles que tinham mais dinheiro. Os girondinos eram caras que eles eram moderados. Eles queriam até, de repente, manter a monarquia, mas controlar a monarquia pela Constituição. Poderia ser uma possibilidade, não precisava ser uma revolução de tomada do poder ou de destituir o rei, né? Eles eram favoráveis a uma transição tranquila, sem muito conflito, certo? Os girondinos não. Os girondinos, que eram representantes dos trabalhadores, deixa eu ajustar aqui para ficar melhor. Os girondinos, que eram representantes dos trabalhadores, da baixa burguesia, eles já defendiam uma mudança mais radical, né? E a implantação de uma república já imposta imediatamente. Então, eles divergiam, apesar de todos serem do terceiro estado. A gente tinha ainda um outro grupo que o livro traz aqui como o Planalto da Planície, Partido da Planície ou Partido do Pântano. Ele mantinha uma posição que ora estava próximo dos girondinos, ora dos jacobinos, que tinha uma diferenciação. E aí a grande rivalidade, né, o grande conflito era entre girondinos e jacobinos. Curiosidade, foi por causa dos girondinos e dos jacobinos que a gente utiliza os termos hoje partidos de direita e partidos de esquerda. Alinhados a quê? Partidos de direita, porque os girondinos, que eram os moderados, mais próximos da nobreza, aqueles que não queriam muito conflito e queriam benefícios também para si, enquanto burgueses, se sentavam à direita do parlamento. E os jacobinos, que eram os mais radicais e que desejavam a ruptura e a implantação de uma república, né, com representatividade para a grande população, eles se sentavam à esquerda do parlamento. As cadeiras eram circulares, girondinos sentavam à direita e jacobinos sentavam à esquerda. Então ficou girondinos o partido da direita e jacobinos o partido da esquerda, né? Isso sempre muito, por isso que depois na história a gente sempre fala que aqueles partidos que têm pautas que beneficiam um maior grupo de pessoas ou a população, ou que discute políticas mais voltadas para a sociedade como um todo, são vistos como partidos de esquerda. E os partidos de direita sempre associados às políticas econômicas, aos privilégios de determinados grupos, né? Ou a questão para gerar riqueza
e muito mais vinculado à alta burguesia, são considerados partidos de direita, né? Então, fica essa dica, certo? E aí, assim, gente, enquanto isso tudo acontece na França, né? Os rebeldes, a população mostra o seu descontentamento, o rei não deixou de ser rei, ele continuou um período ali, mas quem tomou as rédeas desse governo foi os representantes do terceiro estado. Desse embate para lá e para cá, o primeiro grupo que assumiu o governo após a Convenção Nacional, que está lá na página 47, aqui no finalzinho, ó, foram os jacobinos, certo? Os jacobinos entraram no governo e começaram a fazer as reformas políticas, econômicas e sociais que eles achavam. O que aconteceu? Como a Europa toda era de países que tinham monarquias, os países vizinhos ficaram assustados com a revolução que estava acontecendo na França. A Áustria avisou a França que se acontecesse qualquer coisa com a família real francesa, a Áustria declararia guerra à França, no sentido de proteger não só a família francesa, mas de proteger a instituição nobreza, certo? E aí isso foi entendido pelos jacobinos como uma ameaça. E aí os jacobinos, que eram a maioria no governo naquele momento, acabaram prendendo o rei e a rainha da França, que estavam tentando fugir, voltaram para Paris e ficaram presos. E logo depois se começou um período que a gente chama de período do terror, certo? O que é o período do terror? É quando os jacobinos passam a assassinar através da guilhotina, a grande maioria foi pela guilhotina mesmo, os seus opositores. Primeiro a nobreza, né, grande parte das lideranças nobres foram guilhotinadas, e muito depois outros opositores, muitas vezes membros até do próprio partido dos jacobinos e dos girondinos também foram guilhotinados. Então, gente, nesse período do terror, com a morte do rei, né, na guilhotina, a Áustria invadiu a França. E isso causou um conflito grande, né? Os franceses convocaram todos os cidadãos a pegar em armas e aí defender o país. E aí dissolveram a Assembleia Nacional para fazer novas eleições, né, de novos representantes. E aí sim estabelecer uma nova Constituição. Nesse momento é implantada uma república na França, porque o rei foi morto, né? E aí eles fazem uma nova Constituição republicana na França. Essa Constituição republicana, ela é de 1793. Então a Revolução aconteceu em 1789, aí 1789, 1790, 91, 92 e 93. Nesse período, em 1993, eles decidem mudar o calendário. E esse ano passa a ser o ano 1 da República e o ano 4 da Liberdade, porque era o 4º ano depois da Revolução. Então, muda-se o calendário francês também. A gente vai ver depois que isso vai ter sequência e que quando Napoleão assume, vai ter todo, né? Essas datas também vão ficar marcadas como datas históricas, certo? O que aconteceu? Com a proclamação da República, com essa Constituição republicana, o Partido Jacobino que estava no poder começa a ter conflitos internos. Aquela ala da esquerda dos jacobinos. Eles passam a ter conflitos internos e perder poder cada vez mais, porque eles ficam brigando entre eles e acabam não resolvendo os problemas da França. Acontece que o líder dos jacobinos, que era o Robespierre, né? Maximilien Robespierre, era o grande responsável, principalmente pelo período do terror, foi tendo ele como líder que muitos opositores foram guilhotinados. E aí logo, né, com essas disputas do poder jacobino, dentro do Partido Jacobino, os girondinos acabam assumindo o controle, né? O Partido Girondino assume o controle dessa república e
guilhotina também, condena à morte também o Robespierre, que era considerado o mais radical dos jacobinos, um dos mais radicais dos jacobinos, certo, gente? E aí o que acontece? A professora, os girondinos conseguiram, depois de substituir os jacobinos, resolver os problemas da França? Não conseguiram. Também não conseguiram resolver os problemas. E aí eles ficaram num impasse, porque a França continuava em crise, antes a culpa era do rei, mas eles não estavam conseguindo, né, resolver nem os problemas sociais, nem os problemas econômicos, e aí ficaram nesse impasse do que fazer, até que eles resolveram fazer um governo de diretório, né? Os jacobinos assumindo esse governo, a Constituição de 1793 aprovada, e essa instabilidade política não se resolveu. O que aconteceu foi que eles decidiram montar um consulado. O que é um consulado? Escolheram 3 pessoas, 3 líderes, 3 pessoas de destaque para que assumissem o governo. Montaram esse consulado. E aí, nesse período desse consulado, é quando Napoleão Bonaparte assume o governo da França. Primeiro ele assume na tríade de três cônsules, né? Lá na página 51, tá aqui a explicação do consulado, vai, né, falar que no nosso livro do Positivo vai detalhar isso melhor. Eles escolheram 3 cônsules, um era o Napoleão Bonaparte, que era militar, tinha participado da Guerra Franco-Prussiana, tinha participado de outros conflitos, o Abade de Sieyès, que era clérigo, mais do baixo clérigo, e um outro general chamado General Duco. Escolheram esses 3 cônsules, e a ideia é que os 3 dividissem essas decisões e tomassem essa decisão em conjunto, certo? Por que 3? Para não ficar o poder centralizado em uma pessoa só, ok? Napoleão era o primeiro cônsul, o mais importante, né? E detinha o maior entre os 3 governantes, maior poder. Em 1802, Napoleão foi considerado cônsul vitalício, com direito a escolher o seu sucessor. Como assim, professor? Ou seja, na prática, ele ia governar como cônsul até morrer. E ele poderia indicar quem o sucederia. Tá, mas antes não era assim pela questão da hereditariedade? Se o rei tinha o poder, ficava no poder até morrer, e depois o filho assumia ou o seu herdeiro a quem ele delegasse o governo. Aconteceu a mesma coisa a partir da posse de Napoleão. E aí é um paradigma, porque a Revolução Francesa queria tirar o poder centralizado de um governo absoluto, né? Mas acabou colocando o poder na mão do Napoleão, que se tornou um governo absolutista novamente. E a gente vai ver isso nas próximas unidades, certo? Novamente, um regime de governo baseado na hereditariedade ou em uma volta disfarçada à monarquia francesa. E aí a gente vai ver que o Napoleão gosta desse lugar de poder e vai se tornar imperador da França. A Revolução Francesa, ela integra um conjunto de revoluções burguesas, porque, como eu disse para vocês, mesmo ela tendo tido grande apoio popular, ela foi liderada pelos burgueses, né? Mas ela traz o Napoleão. E o Napoleão era uma figura que a burguesia gostava, porque ele tinha carisma, ele tinha... as pessoas, a população gostava dele, porque ele tinha participado das campanhas de vitória da França, né? Ele era militar, então todo mundo meio que aclamava ele, mas ele se tornou um governante autoritário, né? E que vai tomar diversas medidas depois, medidas a gente pode chamar assim até de imperialistas, né? Porque ele vai tentar expandir o seu território, vai entrar em guerra com outros países, e a gente vai ter muitas tretas a partir da posse do Napoleão como governante francês. Então, gente, a unidade 4 do livro fala disso, resumidamente. Esse vídeo foi para vocês
tirarem as principais dúvidas, né? Consultem o material, façam pesquisas, façam leituras, né? O material nosso, no nosso livro, traz bastante detalhado, mas é importante a gente relembrar, né, esses conceitos chaves e essas informações importantes sobre a Revolução Francesa, certo? A gente se vê novamente no próximo vídeo, no desenrolar aí dos próximos conteúdos, e vamos nos falando, desenvolvendo as atividades e fazendo, né, esse período de aprendizado um período produtivo, que mesmo a gente não podendo estar na escola, que a gente possa fazer a nossa parte e fixar bem esses conteúdos, aprender a pensar historicamente, relacionar, né, as coisas que estão acontecendo lá na França, no período da Revolução Francesa, pensar a influência do Iluminismo, relacionar com as revoluções inglesas e ver que tudo isso vai transformar, né, a Europa num caldeirão. Então, pessoal, bons estudos, se dediquem, estudem bastante, façam os exercícios do livro, do caderno de atividades e até o próximo vídeo. Um beijo da professora.